O estudo de caso de hoje é de um empreendedor que fatura R$130 mil ao mês com 2 micro-SaaS. E o mais legal de tudo é que ele largou o trabalho da empresa familiar dele, que o pai dele já tinha essa empresa desde que ele era um adolescente, para empreender e construir soluções para atender clientes que eles não conseguiam atender com a empresa do pai dele. Então é um case bem legal, bastante conteúdo prático e, acima de tudo, um conteúdo para te inspirar, para você terminar esse vídeo pensando, caraca, agora é minha vez, eu vou fazer isso também. O vídeo de hoje tá bem legal, galera. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti gravando e partiu pro vídeo de hoje. Esse rapaz aqui na minha tela se chama Cauê Bueno. O Cauê Bueno, ele trabalhava numa empresa do pai dele desde os 13 anos de idade. O Cauê fala brincando que ele entrou no ramo de TI, de desenvolvimento, por pura e espontânea pressão, né, da família dele, né? Porque ele começou a trabalhar com 13 ou 14 anos de idade para ajudar o pai dele a construir uma ferramenta especializada em sistemas de PDV para varejo. E durante esses anos todos, o Cauê viveu a realidade do software, né, a realidade do mercado brasileiro de software para B2B, né, para varejista. E ele fez tudo na empresa do pai dele. Ele fez desde analista de suporte, implantou sistema em todos os lugares que você imagina, conheceu de perto as dores dos clientes dele e ele teve uma compreensão profunda de todas as necessidades do varejo nacional ao implementar e trabalhar com PDVs. Só que essa experiência multifacetada trouxe para o Cauê uma perspectiva, uma visão sobre o que são as vulnerabilidades do negócio familiar do pai dele. A empresa do pai dele tinha uma característica única e peculiar. Ele tinha um baixo volume de clientes, mas clientes com um altíssimo volume de lojas. Ou seja, ele atendia as empresas, mas empresas muito grandes. Ou, em outras palavras, significa que grande parte da concentração da receita da empresa que sustentava a família inteira vinha de poucos clientes em sua carteira. E essa fragilidade que a gente está falando aqui, ela não é teórica. A empresa do Cauê passou por diversas situações complexas ao longo dos anos por depender exclusivamente de poucos clientes, principalmente na pandemia. A perda de um cliente só significava um rombo gigantesco nas finanças da família. Era um modelo que ele construiu um grande patrimônio familiar, mas que ele carregava uma semente, vamos dizer, de uma grande instabilidade ali por trás. Só que ele tinha uma outra questão, né? O Cauê, ele acabou seguindo o caminho tradicional, então ele se formou em engenharia elétrica, né, com ênfase em computação, só que ele decidiu fazer um MBA de gestão de pequenas e médias empresas para ele também desenvolver uma visão de negócios, para ele ter uma visão mais 360, porque a ideia do Cauê era ajudar o pai a administrar a empresa e não ficar só na parte operacional e desenvolvimento de sistemas. Foi aí que o Cauê teve a ideia do primeiro micro-SaaS dele, chamado Somei. Eu vou parafrasear o que o Cauê falou aqui para a gente começar a explicar o micro-SaaS dele e esse novo capítulo do vídeo. O trauma leva às ações. Então esse trauma foi o que levou o Cauê à criação do seu primeiro aplicativo, o Somei. E o Somei, ele não foi uma decisão individual do Cauê de empreender e construir um micro-SaaS, mas sim porque a família dele estava cansada de correr risco e de ter tanta flutuação de dependência de poucos clientes. O timing parecia perfeito se a gente olhar a fotografia, né? O mercado de PDV já estava, né? Já é um mercado muito maduro. E a empresa dos pais dele já estava estabilizada há muitos anos. Então, a lógica deles, olha só como que foi o racional desse primeiro SaaS deles. A lógica foi a seguinte: se a gente tem poucos clientes que eles fazem a gente depender muito deles, então o segredo agora é a gente ter um monte de clientes pequenos para a gente não depender nada se um cliente só sair. Então foi assim que ele lançou o Somei. O Somei é esse aplicativo que vocês estão vendo na minha tela aqui, tá? Então ele é um aplicativo para você controlar suas vendas e organizar o seu negócio. Então ele é um aplicativo para quem é MEI ou autônomo para gerenciar a sua empresa, gerar seus negócios, né? Então ele já tem mais de 50 mil MEIs, 250 mil clientes, 320 mil de estoque e tal. Então ele fez um aplicativo focado em MEI, né? Inclusive o site tá bem bonitinho, então ponto pro Cauê. Tinha uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API
API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui, basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta pro vídeo de hoje. Então, esse foi o primeiro aplicativo que eles lançaram. Eles miraram nos pequenos, assim, mas nos muito pequenos, tipo no meio, assim, quase uma pessoa física, de fato. E é engraçado que durante a entrevista o Cauê falou assim, tipo, que foi uma mudança violenta, porque ele estava acostumado a lidar com politicagem, com grandes empresas, e de repente ele estava lidando com o suporte, com um telefone, com um monte de pequenas pessoas tirando dúvidas pontuais sobre uma coisa ou outra, e que foi um caos no começo do lançamento do aplicativo dele. Inclusive, abrindo parênteses, fica uma dica aí pra você que, quando for trabalhar com MEI, saiba que é literalmente quase atender uma pessoa física, né? Literalmente quase, né? O SOMEI, ele foi concebido, então, como meio que um PDV móvel, assim. Então ele tinha um sistema de gestão completo e ele traduzia décadas de expertise da família em sistemas grandes e complexos, principalmente para franquias, para algo muito mais simples, enxuto, muito mais rentável, né, desde o primeiro momento. Quase um micro SaaS, né? E olha só, né, como a vida é, como muitos de nós passamos. A data de lançamento prevista do micro SaaS dele era dia 20 de abril de 2020. Só que a pandemia estourou em março, então eles estavam prestes a lançar o primeiro SaaS deles e, cara, a pandemia veio e acertou eles com tudo. E a verdade é que o Cauê ficou quase 4 anos construindo aos poucos esse sistema, e quando ele lançou em janeiro de 2024, e ele conseguiu atingir em maio de 2025 R$35 mil de faturamento recorrente, né? Isso a gente tá falando de maio de 2025. Esse vídeo que eu tô gravando é em outubro, então provavelmente ele já deve estar faturando perto dos 50, 60 mil reais recorrente ao mês com esse seu SaaS. O Cauê descreve essa operação repetitivamente como uma operação muito cara e muito custosa, porque para eles foi tudo diferente, né? Então ele tinha um perfil de cliente diferente, ele tinha uma persona diferente, ele tinha uma metodologia diferente, ele tinha processos de marketing e vendas, até a tecnologia, tudo precisou ser reinventado. E aí eu vou parafrasear uma coisa que o Cauê falou aqui, né? Quando você começa, você não começa sabendo que é diferente, você começa fazendo igual e errando. Achei engraçado essa frase, né? E o Cauê, né, apesar do faturamento parecer muito linear, é muito engraçado como o Cauê testou diferentes modelos de negócios para o SOMEI. Então ele começou fazendo como um SaaS tradicional, vendendo como uma assinatura ali, onde a pessoa pagava e tudo mais, só que não foi o suficiente para ele conseguir conquistar o mercado de MEI. E ele testou vários modelos de negócio, inclusive ele até virou uma micro fintech, onde ele chegou a oferecer o software gratuito e monetizar por transação. Só que o problema foram múltiplos, né? Então, primeiro ele precisava de giro de capital. Depois ele tinha alta taxa de fraude. E ele tinha uma guerra brutal com competidores terríveis, né? Com os maiores competidores do mercado, quando a gente falava sobre taxas. A terceira tentativa deles foi construir o SOMEI como um mini marketplace, conectando fornecedores e comerciantes. Mas, de novo, não funcionou. Então, foram literalmente 3 a 4 anos, né, desde 2020 até 2024, testando diferentes modelos de negócios para ver se ele achava um fit pro SaaS dele. Inclusive, eu quero só fazer um parênteses aqui no caso do Cauê. Essa pesquisa por diferentes modelos de negócio, ela tem um nome. Ela em inglês se chama Problem Solution Fit, que é a solução entre o problema e a solução, né? Então, basicamente, o que você faz? Você fica testando diferentes modelos de negócios com diferentes públicos, diferentes canais de distribuição, até você ver qual modelo de negócio funciona, até você ver qual modelo de negócio para de pé, que você consegue vender, que os clientes usam, passam feedbacks e assim por diante. Então esse Problem Solution Fit é muito normal demorar, né? Se você é uma pessoa principalmente empreendedor de primeira viagem. Então no meu caso, da IonNerd, da minha startup, eu também demorei 4 anos até achar um modelo de negócio do nosso marketplace. Então saiba que a jornada é longa, né? E empreender é uma jornada longa como um todo. E esse momento do Cauê, desses vários anos testando esses modelos de negócio, foi um momento muito difícil pro Cauê. O Cauê, ele comentou durante a entrevista que ele tava, tipo assim, lacerado por dentro, que tava sendo muito difícil, tava sendo muita energia, muito dinheiro, muito tempo, muita saúde que ele tava gastando e principalmente expectativa que ele tava pondo em cima e não vingava o modelo de negócio dele. É que como ele foi testando tantos modelos de negócios diferentes, ele chegou a ter 15 funcionários no SOMEI, mesmo, né, o SOMEI sendo pequeno, ele acabou tendo uma equipe muito grande e ele tinha construído uma base enorme de pessoas usando gratuitamente
gratuitamente a ferramenta, mas pouquíssimas pessoas assinando o seu SaaS. O Cauê disse que, vou ler aqui, ele falou que o faturamento dele era um conjunto de colcha de retalhos, que era um reflexo de múltiplos modelos testados, né? Eis o negócio, esse é o famoso consertar o motor do avião enquanto você está pilotando, né? Agora, durante essa jornada do Cauê, como ele ficou muitos anos, o Cauê também começou a ver outras oportunidades no mercado. E aí o Cauê, ele lançou o seu segundo micro SaaS chamado Profissa Digital. Ainda lutando com o Somei ali, que tava ali meio malacafento, somando um pouquinho para lá, somando um pouquinho para cá de faturamento, de MRR, ele começou a encontrar várias outras dores adjacentes desse mercado de autônomos, desse mercado de MEI, né? O varejo, de acordo com o Cauê, era meio que um oceano vermelho, saturado de várias soluções, inclusive soluções defasadas há décadas. O setor de serviço, porém, com um outro olhar, o Cauê começou a ver uma oportunidade porque tinha muitas lacunas interessantes, principalmente do setor de serviço para autônomos e para MEIs. E o Cauê, ele resolveu fazer uma pesquisa com mais de 500 mil orçamentos e ele identificou um padrão muito interessante, que de duas ou uma, ou a pessoa fazia um orçamento horroroso, ficava zoadaço o orçamento, ou ele mandava um orçamento legal, mas ele demorava muito tempo para fazer esse orçamento. E foi aí que ele fez o Profissa Digital. Profissa Digital é esse SaaS que vocês estão vendo aqui na minha tela, onde ele transforma 70% dos orçamentos enviados em vendas fechadas. Então é uma ferramenta focada em enviar propostas comerciais, né? Então, legal, tem até calculadora aqui. Eu gosto quando você consegue calcular a proposta de valor, né? Então vamos dar uma olhadinha no site dele. Site bem completinho, né? Então, claramente focados em MEIs e autônomos, né? Turbine suas vendas, avisamos cada passo do seu cliente em tempo real no WhatsApp, chega de bagunça. Legal. Bem bacana o site, bem profissionalzinho, gostei. E um preço único ainda, gostei, não tem plano, simples assim. R$50 por mês, é isso. Então, o Profissa Digital, ele nasceu com uma proposta extremamente cirúrgica. Criar orçamentos profissionais em apenas minutos. O sistema automatiza basicamente todo o acompanhamento, desde o envio da proposta, até a abertura da proposta, até follow-ups, tudo que o prestador de serviço precisa para enviar uma proposta com sucesso. O público-alvo foi definido com extrema precisão. Eu vou parafrasear o Cauê aqui, ó. Ele diz assim, ó, pensa o pedreirão e replica ele em várias camadas diferentes. Pedreiros, pintores, gesseiros, instaladores, vidraceiros, todos os profissionais de serviços manuais de obra e manutenção residencial. Então o Cauê se focou demais nesse público, mas de prestadores de serviços presenciais, físicos, né? Pedreiros, pintores, gesseiros. E o SaaS dele foi um sucesso. Isso aqui que vocês estão vendo na minha tela é o SaaS dele em 2025, né? Então em 2025, desde que ele começou o SaaS dele, ele já bateu R$100 mil de faturamento. Desde junho de 2024 até junho de 2025, em um ano, ele chegou a R$100 mil de faturamento recorrente. E a gente tá falando, inclusive, que ele diz que ele tem um benchmark hoje chamado Jobber, né? Que também faz a mesma coisa e é uma startup que levantou várias rodadas de investimento lá nos Estados Unidos. Então, a jornada do Cauê, ela é muito interessante, né? O Cauê conseguiu tirar a dependência da empresa, dos pais dele, de poucos clientes, né, com controle muito grande do faturamento e do orçamento, em 2 pequenos negócios pulverizados que somados já devem estar cerca de 150, 160 mil reais ao mês. Então o Cauê, vocês podem ver que não é um negócio que foi da noite pro dia, né? Então só com o Somei o Cauê demorou 4 anos, apesar de que o Profissa Digital em um ano chegou a 100k de MRR, mas a gente tem que olhar todo esse histórico dessa jornada do Cauê, da construção, dos 4 anos de luta até acertar, e usando aí do mesmo público, a mesma audiência, lançou uma segunda solução, né? Então nem sempre a gente acerta de primeira, nem sempre o modelo de negócio é óbvio, né? A gente olha de fora e a gente acha que é tudo simples, que o cara foi lá e fez, mas você vê que existe toda uma luta, toda uma guerra por trás. E aí eu questionei o Cauê, perguntando pra ele qual foi o papel da comunidade de microsas na jornada dele. E aí o Cauê comentou o seguinte, ele falou que ele vivia numa bolha, então ele tava o dia inteiro lá com o pai dele, com a mãe dele, com os funcionários, dentro de uma bolha, só pensando em codar, construir, lançar, feature, e o Cauê começou a
ficar numa bolha. E aí no momento ele falou assim, cara, eu preciso furar essa bolha, eu preciso sair desse casulo aqui. E ele começou a procurar referências de SaaS no Brasil e acabou caindo dentro do meu conteúdo, conheceu o meu canal do YouTube e a minha newsletter, né? Então ele achou um artigo meu de uma newsletter minha falando sobre um case de SaaS também, e ele começou a maratonar os meus artigos da minha newsletter e ele ficou fascinado, né? E eu vou parafrasear o Caio num ponto que o Caio fala. Ele diz assim: quem procura dinheiro leva mentoria, e quem procura mentoria leva dinheiro. Então o Cauê, ele entrou no nosso grupo do MicroSaaS Pro procurando mentoria, porque ele queria achar mentores que pudessem orientar ele no negócio dele. E o Cauê acabou conhecendo vários empreendedores dentro do nosso grupo do MicroSaaS. Inclusive, se você está construindo um SaaS ou tem um SaaS e quer estar junto com outros empreendedores na luta, construindo seu SaaS, faturando 10, 15, 20, 50, 100 ou R$0, vem com a gente no MicroSaaS Pro, o link tá na descrição. Tá show de bola o nosso grupo, muito legal. E o Cauê, ele falou que durante esses encontros do grupo e da comunidade, ele teve um impacto muito profundo para ele, porque ele teve uma compreensão de vários aspectos, né? Então, primeiro, ele disse que ele teve uma compreensão muito grande do ICP dele. Então, ele estudou muito, assistiu o curso para tentar entender se ele estava olhando para o público-alvo certo, né? Que significa ICP, que em inglês é Ideal Customer Profile, né? Ou seja, o cliente do perfil ideal. E o problema dele não entender muito bem qual era o ICP dele é que isso fazia com que o CAC, né? Que é o custo de aquisição dele, ficasse cada vez mais alto. E aí, quando ele descobriu e refinou o ICP dele para pedreiros, gesseiros, que nem a gente pôde ver, significa que ele teve menos volume com muito mais qualidade, né? E também durante esse mesmo período que ele entrou no MicroSaaS Pro, o Cauê começou a navegar entre diferentes bolhas, né? Então ele navegou, ele saiu do mundo do software tradicional, de praticamente viver quase numa software house ali construindo seu SaaS, para passar pelo universo de startups, né? E ele passou praticamente um ano inteiro tentando fazer uma captação de investimento para o seu SaaS. Ele disse que conversou com mais de 25, 30 fundos de investimento e acabou não conseguindo nenhuma proposta interessante e seguiu totalmente bootstrap com o seu SaaS, né? Se você não sabe o que significa bootstrap, né, abrindo um rápido parênteses aqui, é que é uma empresa que caminha com o seu próprio faturamento, com a sua própria receita, ou seja, não depende de investimentos, né? Então vamos tirar uma fotografia dos negócios do Cauê aqui. O Cauê, então, em 2024, ele faturava R$5.000 por mês e ele decidiu pôr o pé no chão com o SaaS dele. E em menos de 2 anos, o seu crescimento foi de 25 vezes, alcançando seus 125, 130 mil reais ao mês. Com os 2 produtos somados, o Cauê fatura 130 mil ao mês atualmente, ou um pouco mais, né? E ainda, apesar de um faturamento ser relativamente interessante, ele só conseguiu ainda trabalhar em 40% de toda a base que ele construiu ao longo desses 5 anos, né? Então imagina quantos usuários gratuitos não usaram o sistema dele durante esse período, né? E a transformação mais impressionante de todas do seu negócio está no churn, que ele saiu de um absoluto 36% de churn ao mês para 18% e agora em 14%. E aqui eu quero abrir um parênteses de novo, né, galera? Vender para B2C ou para mês, que é quase um B2C, é normal você ter um churn mais alto. É normal você ter uma taxa de cancelamento. A grande maioria dos SaaS da nossa comunidade que vendem para B2C ou para MEI tem um churn em torno de 9, 10%. Dá para melhorar? Dá, mas saiba que é alto por padrão. 14% é alto? É alto, mas churn de B2C é alto também. E uma outra transformação super interessante do Cauê é que ele saiu de uma equipe de 15 pessoas para apenas 5 pessoas. Então o Cauê deu uma bela de uma enxugada na estrutura dele e pelo que eu fiquei sabendo também recentemente, o Cauê vai enxugar mais ainda a estrutura dele para chegar com uma equipe menor ainda, com um faturamento maior ainda. A maioria dos clientes deles hoje ainda vende tráfego pago, então eles têm uma pessoa dedicada a fazer tráfego pago. Na verdade, a aquisição é praticamente 100% dos clientes dele é via tráfego pago. Então eles fazem muito Meta Ads, muito Google Ads. Então é uma empresa, e inclusive eu reforço nessa mensagem que SaaS no Brasil é muito comum você fazer via tráfego pago porque é um dos melhores canais, é um dos canais mais baratos, né? Então vamos falar um pouco das lições aprendidas do Cauê ao longo dessa jornada. Então, para quem tá começando do zero, o Cauê dá a seguinte dica: valide a ideia em primeiro lugar, fake door para tudo. Então se você não sabe o que é fake door, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo da fake door para você entender o que é fake door e como você aplicá-la para o seu negócio também. O Cauê segue falando assim: construa apenas com tese validada, mantenha tudo enxuto, use automações antes de contratar e quando contratar, só pessoas mais sêniores no começo. Júnior vira tudo uma boca para alimentar e uma fralda para tocar. Pô, pesado, hein, Cauê? Mas faz sentido, né? Eu já cheguei a ter uma equipe gigantesca de estagiários e realmente ficar contratando muita gente júnior dá bastante trabalho, tá? Exceto se for suporte ou coisas mais operacionais mesmo, né? Para quem vem do mercado corporativo, o conselho é muito
muito mais enfático. É uma lavagem cerebral. Então limpa tudo que você carrega do mercado antigo, não importa aonde você foi, se você for o Master Blaster PM do Nubank, construir o próprio negócio é completamente diferente. Então cuidado com o over-engineering, que é você fazer demais o produto, trabalhar demais no produto, porque decisões técnicas podem matar o seu caixa antes de você validar o negócio. Então a moral da história que ele diz é que quando você tem uma cabeça ainda no mundo corporativo, você precisa passar por uma transformação muito grande de mindset, né? Ou seja, apertar um botão reset, começar do zero e tomar cuidado para não se focar demais no produto, para você não gastar muito e queimar muito do seu caixa antes de começar. E pra gente concluir essas lições do Cauê, a lição principal que o Cauê deixa foi a seguinte: a minha frustração foi ter gastado demais, né? Foi ter gasto muito dinheiro, muito tempo e muita expectativa em cima do SaaS. Então, galera, saibam que o jogo do SaaS é sempre o jogo do longo prazo. Não existe, né, uma bala mágica. Se existir, saiba que conta muito fator sorte. E essa é uma breve história do Cauê, da jornada do Cauê, do SaaS dele. Não deixem de conhecer os produtos do Cauê, eu deixei o SaaS na tela também. Vou deixar os links aqui na descrição. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e eu vejo vocês no próximo case. Valeu, galera!